Hello, hello, hello! Divos e divas do Tio Regis, preparados para a nossa aula de apresentação dos gêneros textuais? Hein, Chuchu? Ei, é só uma apresentação, tá? Não esqueçam que nós, quando a gente fala em gênero textual, na verdade, nós estamos falando do assunto mais, esse sim eu posso falar, gente, mais cobrado nos vestibulares. Por quê? Porque nós temos inúmeros gêneros textuais. O que a gente vai fazer aqui no canal? A gente vai trabalhar aulas em que nós vamos juntar, por exemplo, 3 gêneros textuais, 2 gêneros textuais, porque existem gêneros que são muito parecidos, viu? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, notícia e reportagem são muito parecidos, viu? É um exemplo. Então, é por isso que a gente vai trabalhar um em trio ou em dupla, de agora em diante, para que vocês possam ter muito mais habilidade em analisar as questões voltadas aos gêneros textuais, tá bom? Queridos, bora lá! Mas antes de qualquer coisa, não esqueçam, quem ainda não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Deixe os comentários para a gente enriquecer mais ainda os conteúdos. Beleza? Agora sim, meus amores, quando a gente fala em gêneros textuais, você tem que procurar logo em mente o seguinte, tá? A quem eu recorro? Quem é o grande teórico? Porque todo grande assunto tem que ter alguém, né, que começou ali. E quem iniciou esses estudos, gente, foi esse magnífico teórico chamado Mikhail Bakhtin, viu? Gente, o Bakhtin é que surge como sendo o precursor dos estudos voltados aos gêneros, viu? Ei, só que tem um porém. Ele chamava de gêneros discursivos, viu? Por isso que é muito comum você observar em certas referências bibliográficas gêneros discursivos. Mas para ilustrar bem a nossa aula, né, trabalhar uma linguagem bem didática, olha aqui o que eu trouxe para vocês. Olha só, foca na obra, foca na obra. Amores, essa é a obra das divas, tá? Da Elias e da professora Igedori Vilaça Koch. Gente, para quem não sabe, a professora Koch é a nossa grande referência dentro dos estudos da linguística textual no Brasil, tá bom? E essa obra dessas duas divas, que é Ler e Compreender os Sentidos do Texto, traz no seu 5º capítulo justamente o assunto de hoje, que são os gêneros textuais. Beleza, gente? Fica a dica aí de mais uma aquisição para a sua biblioteca. Amores, agora sim, quando a gente fala em gêneros textuais, vamos logo aqui colocar alguns pingos nos is, tá? Como é uma aula de apresentação, você tem que entender. Primeiro, não confunda gênero textual com tipologia textual, tá? Primeiro item. Lembra, a gente já teve a aula de tipologia textual e eu até falei que eu esclareceria melhor na aula de gêneros. É o seguinte, o gênero, lembra? Bora lá, o gênero é o rostinho do texto, tá? Esse é um conceito que eu mesmo criei, Tio Regis, com muito amor, carinho e talquinho. O que acontece? Não tem como você confundir, por exemplo, uma bula de remédio com uma receita de bolo, viu? Não tem como você confundir, por exemplo, uma história em quadrinho, né, a tirinha, com, por exemplo, uma poesia. Ou seja, são gêneros totalmente diferentes. Estão percebendo que os rostos são bem diferentes? Perceberam quando eu falo que é o rostinho do texto? Então, em matéria de composição, em matéria estrutural, você não pode confundir um com o outro. É óbvio, existem gêneros que são muito parecidos. Muito, gente. Por isso que a gente vai precisar trabalhar separadamente. Mas o que eu quero que vocês compreendam agora? Por que eu falo que a gente não pode confundir gênero textual com tipologia textual? Todo gênero já tem uma tipologia incutida nele, tá? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando você pensa numa charge,
A charge, normalmente, o que ela faz? Ela faz crítica, principalmente acerca de algum tema voltado à política. E se ela faz uma crítica, qual é a tipologia que normalmente faz essa crítica? Dissertação. Então, o gênero textual é charge. E a tipologia textual que predomina na charge é a dissertação, já que é uma crítica. Estão entendendo? Gente, a mesma coisa acontece, por exemplo, com as tirinhas. As tirinhas são historinhas sendo contadas. Nas tirinhas não tem personagem se comunicando? Então, qual é a tipologia que predomina na tirinha? Tipologia narrativa. Se tem personagem, gente, se tem essa conversação, logo tem cara de narração. Deu para entender? Então, quando a gente fala em tirinhas, tirinhas é o gênero textual. E quando a gente fala em tipologia, que predomina na tirinha, a tipologia é narrativa. Beleza? Deu para entender? Agora a gente vai também esclarecer aqui a diferença entre as tipologias textuais entre os gêneros textuais e os gêneros literários, tá? Vamos entender uma coisa, gente. Existe gênero literário e gênero textual literário. Quando a gente fala em gêneros literários, a gente lembra lá da literatura. Quando a gente estuda o gênero lírico, o gênero épico, o gênero dramático, não tem? Os gêneros, né? Esses são os gêneros literários. Quando a gente fala, esse texto, ele pertence ao gênero textual literário. O que eu tô querendo dizer com isso, gente? Eu tô querendo dizer que ele entra no grupo. Por exemplo, pode ser uma ode, pode ser uma barcarola, pode ser, bora lá, um haiku, tá? Pode ser uma poesia, viu? Pode ser um haikai. Tudo isso aí, ó, tá categorizado dentro do grupo dos textos cujos gêneros são gêneros textuais literários. Deu para entender? Então, não confundam. Eu devo falar gênero textual literário, porque se eu falar gênero literário, na mente do aluno, o que vai aparecer? Gênero lírico, gênero épico e gênero dramático. Pode perceber, viu? Então, gente, por isso que é importante você saber estabelecer essas diferenças. Tranquilo? Beleza? Bom, é o seguinte, os gêneros textuais, gente, eles, acho que de todos os estudos de dentro da linguística textual, o mais rico e o mais dinâmico são os estudos voltados aos gêneros textuais. Por quê? Porque a cada dia surgem gêneros novos. Ainda mais com o advento, né, da internet, com o avanço da tecnologia. Vou dar um exemplo. Gente, antes, tá, a gente escrevia em diário. Tio Regis é dessa época, tá? Então, gente, a gente pegava e escrevia ali no diário, né, os acontecimentos do dia a dia. Por isso que o nome é diário. Então, diariamente você registrava ali alguns, né, alguns fatos que ocorreram com você, tá? Só que hoje, por exemplo, as pessoas, muitas vezes elas criam blogs. Os blogs, eles surgiram com o advento da tecnologia. E lá no blog ela pode criar, por exemplo, um blog pessoal, viu? Gente, lembra lá, por exemplo, da Bruna Surfistinha, né, da Raquel? Queridos, ela conseguiu ganhar visibilidade justamente por quê? Porque diariamente ela colocava lá no seu blog as conversas que ela havia tido, né, com os seus clientes. Viu que legal? Então, assim, galera, só pra gente entender. A esse fenômeno nós chamamos de gêneros emergentes. Já aprende. Gêneros emergentes, eles vão surgindo, né? Partindo dessa dinâmica. Como eu falei, é um estudo ilimitado, o estudo dos gêneros. E aí você vai percebendo que existem gêneros que vão deixando de ser mais prático no dia a dia, porque vão surgindo outros. Por exemplo, o facsimile. O fax. Até a década de 90, nós ainda tínhamos o costume de usar fax. Para você mandar, por exemplo, né, vários documentos,
de uma cidade para outra, você precisava passar via fax para ser mais rápido. Amores, ainda não tinha e-mail, viu? Só depois que surge o e-mail. Então, quando a gente fala em facsimile, e-mail, diário, quando a gente fala em carta pessoal, em charge, tirinha, poesia, amores, tudo isso vem a ser gêneros textuais. Vocês viram, queridos? Por isso que a gente costuma trabalhar esse assunto, inclusive para quem for professor, tá? Que é da área da linguagem. Ei, dica! Para que as aulas de gêneros textuais sejam aulas didáticas, queridos, procurem trabalhar dentro das suas subclassificações de grupos, tá? Exemplo, vamos hoje trabalhar uma aula só de gêneros acadêmicos. Ensinar o aluno, por exemplo, como fazer, qual é o passo a passo? Monografia, né? Uma tese, uma dissertação, um paper, viu? Como se faz um fichamento, uma documentação temática, uma resenha, um resumo, um relatório. Gente, tudo isso está dentro dessa categoria, tá? De gêneros que nós chamamos de gêneros acadêmicos. Tá dando para entender direitinho? Beleza? Gente, agora, por exemplo, se a gente for falar de gêneros jornalísticos, olha aí, amores, a relação que a gente pode levantar. Dentro do gênero jornalístico, nós vamos ter, me ajudem, notícia, reportagem, editorial. Perceberam por que é só uma aula de apresentação, gente? Por quê? Porque os gêneros são inúmeros, então a gente vai trabalhar, tá? Cada um passo a passo, direitinho, como eu falei, ou em dupla ou em trio, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala em editorial, notícia, reportagem, a própria crônica, viu? Até porque a crônica ela é uma mistura de literário, né, com jornalístico. Então, tá dentro da categoria de gênero textual jornalístico. Tá entendendo? Beleza? Amores, por outro lado, a gente vai ter, por exemplo, gêneros que nós chamamos de gêneros multimodais. Aí vai entrar a charge, vai entrar a tirinha, vai entrar o cartoon, viu? Tudo tá dentro aí desse grupinho, tá? Dos gêneros que nós chamamos de gêneros multimodais, beleza? Geralmente, quando a gente trabalha a poesia, a gente costuma logo trabalhar a música também, até porque música e poesia são gêneros textuais, ó, também, ó, muito parecidos, viu? Gente, e é isso. Ei, o bom é que na prova do Enem, como vocês podem observar aqui do lado, olha só, na prova, gente, o próprio enunciado, ele já costuma trazer a que gênero pertence o texto. Glória a Deus! Como diz a grande filósofa do século XXI, Inês Brasil. Gente, ei, sério, o próprio enunciado já traz o gênero. Então, isso vai facilitar muito a nossa vida, tá? Bastante, gente. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Beleza? Ei, amores, eu espero de coração ter contribuído com essa aulinha de apresentação dos gêneros, tá? E de agora em diante, como eu falei, a gente vai passar a trabalhar de forma mais detalhada. Inclusive, aqueles gêneros que eu comentei logo lá no início da aula, lembra? Aqueles gêneros textuais literários, você vai saber o que é um haikai, né? O que é o soneto, a diferença do soneto inglês pro soneto italiano, tá? Você vai entender as esferas de poemas, de poesia. O legal é que a gente vai mexer com tudo. A gente vai trabalhar com poesia concretista, você vai ver o que é um poema pílula. Quando a gente trabalhar o conto, você vai saber qual é a diferença de conto, de microconto, de nanoconto, que já existe. Viram só? Então, cara, ainda tem um universo de coisas, um universo, gente, de conhecimento ligado à linguística textual que o tio Regis tem o propósito ainda de trabalhar com vocês, tá bom? Só
por favor, eu só peço saúde, tá, gente? Eu costumo dizer, se você tem saúde, você tem tudo na vida. Então, peço que vocês, né, recorram pedindo pela saúde do tio Regis, para que o tio Regis esteja sempre firme e forte para trazer as melhores aulas. Beleza, amores? Viu? E acima de tudo, sério, tentem não perder nenhuma aula. Geralmente a gente publica de 2 até mesmo, no máximo 3 aulas por semana, tá? Ainda mais que agora a gente já vai começar a fazer a gravação das aulas de História da Arte, das aulas de gramática, né? Das aulas de redação, entendeu? Das aulas de literatura. Então, agora é que a gente vai começar, né, a trabalhar ainda mais, a produzir mais e mais, beleza? Então, coloquem a vida do tio Regis nas orações de vocês. Amores de minha vida, e por aqui eu me despeço. Espero ter contribuído, tá, de alguma forma sobre esse assunto, que é, como eu falei, o assunto mais cobrado no vestibular, que são os gêneros textuais, beleza? Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários, que nós vamos aí, aos poucos, no decorrer das aulas, abarcar e tirar, né, e sanar essas dúvidas. Beleza? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Beijo, meus amores. Fui!